Fala garotos, beleza pessoal? Estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre IFPMIC, quais são as falhas que esse componente pode apresentar na placa de um smartphone, ok pessoal? Estou aqui com a nossa Borneo Schematics aberta e estamos aqui com a parte de Hard Solution, onde eu tenho um mapeamento da parte de carregamento, certo? E vou abrir aqui também o esquema elétrico desse aparelho para que a gente possa checar algumas informações, ok? Esse componente é um componente que é o principal componente que faz a parte de chaveamento de carga, porém esse componente pode causar diversas falhas na placa de smartphone, falhas em câmeras, falhas em flash, falhas de inicialização, a própria falha de carregamento e outras diversas falhas comuns que a gente pega na placa e acaba pensando que é em outro local. E muitas vezes o problema está relacionado ao nosso querido IFPMIC, ok? Vamos lá. Antes de a gente começar aqui nesse vídeo, galera, peço que você aí deixe o seu like, mas só deixe o like se esse vídeo agregar algum valor a você. Não quero like por pena, certo? Nem porque eu estou pedindo, mas se realmente esse vídeo aí foi interessante, foi bacana, trouxe algum conhecimento novo para você, deixe o seu like, porque dessa forma você contribui com o crescimento do nosso canal aqui no YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquela força aí e também você não vai querer perder outros vídeos que a gente postar aqui. Beleza? Deixa o teu comentário aí. Se você quiser comentar sobre o assunto ou sobre algum outro vídeo que a gente possa postar aqui no canal. E se você quer ter acesso a vídeos exclusivos que a gente posta aqui no canal, né? Você pode se tornar membro desse canal por apenas R$5 mensais, um valor acessível para todo mundo, certo? Então, não deixe de ser membro desse canal, clica aqui no botãozinho Seja Membro, né? R$5 mensais, um valor acessível. Você vai ter acesso aí a muito conteúdo bacana, que vai fazer muita diferença na hora que você estiver aí na sua bancada, beleza? Vamos lá, pessoal. Estamos aqui com o nosso esquema elétrico. Estou aqui com... para mostrar esse exemplo, a gente pegou aqui um aparelho da Samsung, um SMA 105F, que é nada mais, nada menos do que o nosso A10, ok, pessoal? Partindo aqui, primeiramente, vamos para o bloco de carga. Quem não sabe ainda o que é o IFPMIC é um componente que ajuda o Power Manager em algumas funções, certo? Ele é como se fosse um sub-PMIC da placa, é um segundo PMIC, segundo Power Manager, né, que auxilia o nosso querido Power Manager, gerenciador principal de tensões da placa, a fazer alguns tipos de trabalho. Quais são esses trabalhos, né? Vamos lá. Há um tempo atrás, pessoal, na grande maioria dos aparelhos, né, claro, de uma época bem mais atrás aí, a galera das antigas sabe muito bem disso, a gente tinha ou um CI de carga na placa, ou quem fazia esse trabalho de chaveamento das tensões. Quando eu falo chaveamento das tensões, eu quero falar para você sobre aquela parte de carregamento, quando você põe, né, quando você pluga um cabo USB na placa, e o aparelho ele reconhece aquele cabo, né, descansa ali aquela malha da bateria, aquela linha da bateria, para a bateria descansar. A bateria não vai fornecer mais tensão para a placa, né, não vai mais fornecer corrente elétrica, e aí ela vai entrar em stand-by e apenas vai receber essa tensão, né? Então quem faz isso é justamente o nosso IFPMIC. Antes, né, na grande maioria das placas não se trabalhava com o IFPMIC, apenas com o Power Manager ou Power Manager e CI de carga. Isso causava muitas falhas de carregamento. Até hoje também costuma, né, aparecer muitos aparelhos que têm problemas de falhas de carregamento, porém, há um tempo atrás tinha-se muito mais falhas de carregamento do que hoje, né? Eram muitos aparelhos, todos os aparelhos praticamente, eles sofriam desse problema de carregamento, né? Quem conhece aí a parte daquele aparelho Granduz, né? Aqueles aparelhos mais antigos da Samsung, ali, aqueles Pocket, alguns aparelhos
da época de outras marcas, né, Motorola também e outros aparelhos, costumavam dar muito problema. Na verdade, todas as linhas, né, todos os modelos apresentavam esse tipo de falha crônica, e muitas vezes, para ser resolvido isso, o técnico pegava um jumper lá do conector de carga e jogava lá para o conector da bateria, e aí causava muitas outras falhas no aparelho, né? E era um problema constante que tinha sobre falhas de carregamento, ok? Então foi colocado na placa, né, esse componente justamente para ajudar, né, a performance aí, né, e tirar um pouco, né, da sobrecarga que existia no Power Manager, ok? Então é para isso que o nosso IFPMIC ele foi, né, justamente aí criado. Então vamos lá. Aqui, para quem não conhece o IFPMIC, né, o IFPMIC é sempre um componentezinho que ele parece com um PMIC, mas ele é menor. E a gente diferencia um IFPMIC para um Power Manager principal, por exemplo, através justamente das suas bobinas ao redor, né? Por exemplo, aqui a gente tem um Power Manager, perceba que ele é cheio de indutores ao redor, né? Bobinas aqui grandes, né? Que são as malhas dos conversores Buck do Power Manager, ok? A gente tem vídeos aqui no canal falando sobre esses conversores, é só você procurar aqui que você vai achar. Aqui embaixo, pessoal, temos um componente que muitas vezes as pessoas confundem PMIC com IFPMIC, mas o IFPMIC, vamos ter apenas uma bobina, né? Uma bobina que fica na saída do IFPMIC, né? Então aqui a gente vê, ó, na saída do IFPMIC sempre tem uma bobina. O IFPMIC ele faz um chaveamento aqui para a malha VPH-PWR, certo? Para manter essa malha estável, né, estabilizada, quando se pluga em um cabo USB, certo? E também, né, quando a bateria fornece alimentação aí, primária para esse componente, para daí sair para outros componentes da placa. Então é um componente que é aquele componente chave, né? É um componente chave, todas as tensões maiores da placa passa por esse componente. Por exemplo, malha do VBAT entra para cá, VPH-PWR sai dele, VBUS entra nele, ou seja, malhas muito importantes para o funcionamento desse aparelho, ok? Mas vamos lá. Aqui no mapeamento da Borneo, né, a gente tem o IFPMIC parte de carga e muitas vezes, né, a gente acaba focando apenas nesse mapeamento da Borneo. Tem muitos técnicos que acabam só se baseando, né, por essas informações e muitas vezes atraídas por elas. Por quê? Porque o IFPMIC ele não trabalha apenas com essas malhas, né? Essas malhas são as principais acerca do carregamento do aparelho. Só que muitas malhas aqui a gente percebe no mapeamento, por exemplo, que fica de fora, ok? A gente tem aqui, ó, malha de USB DN, né, que são malhas de dados menos, né, dados negativos. Aqui temos USB dados positivos, certo? E aqui temos BAT-TERM. Então a gente praticamente está apenas com essas malhas aqui para analisar, certo, pessoal? Então, cadê aqui os nomes dessas malhas? Cadê? Aqui USB dados positivo e negativo. Aqui já teríamos uma malha que praticamente não dava para verificar, né? Que é justamente, por exemplo, a malha de USB ID, uma malha muito importante na parte do carregamento. E a gente percebe que no mapeamento, né, que esses softwares de esquema elétrico nos disponibiliza, às vezes faltam algumas malhas importantes para a parte do bloco específico que a gente está analisando. Isso é para parte de carga, isso é para a parte de imagem, isso é para a parte de iluminação. Então, sempre utilize, né, os mapeamentos aí dos softwares que você utiliza para fazer verificações e análise, né, em setores, porém não fique só baseado nessas questões, porque esse componente ele é muito mais complexo do que isso. Parte de carregamento tem muito mais, né, malhas envolvidas aí para que o aparelho funcione, não só apenas essas aqui que vocês estão vendo, né, que a gente só consegue ver VBAT, né, BAT-TERM e algumas malhas aqui que praticamente são muito resumidas, ok? Então a gente sempre tem que estar com mapeamento, com esquema elétrico aberto. Mas vamos lá, o que eu quero falar para vocês aqui, né, é justamente sobre as falhas que esse componente ele pode causar na placa de um smartphone. Você sabia que o IFPMIC ele pode causar falha de inicialização?
Você sabia que esse componente ele pode causar muitas vezes falha na câmera, né? Falhas em outros locais da placa, né? E muitas vezes a gente fica perdido sem saber aonde analisar, e muitas vezes a falha está diretamente nesse componente, nesse circuito integrado, por exemplo, como falha de imagem. Muitos IFPMICs eles alimentam, né, o bloco da parte de imagem, né, das malhas positivas e negativas do bloco, né, de alimentações dos pixels da tela, por exemplo. Então, muitas vezes a falha está lá no IFPMIC e o técnico ele fica, né, perdido analisando coisas muitas vezes que não tem nada a ver. Então é muito importante, né, se ligar nisso aí, porque é um componente que ajuda, né, em alguns casos aí, e aonde ele estiver envolvido ele pode causar sim falha, e às vezes a gente só pensa que esse componente pode causar falha de carregamento e não é desse jeito, ok? Vamos lá. Aqui, pessoal, vou abrir o esquemático, né? Como eu apresentei para vocês, a gente está vendo aqui só o bloco do mapeamento, certo? Da parte de carregamento. Mas se eu pegar aqui, por exemplo, vamos lá, vou abrir aqui o layout, vamos aqui no IF, deixa eu chegar aqui, cadê? Tá aqui IFPMIC, né? Que é o U7116. Vamos pegar esse componente, vamos vir aqui no esquemático, vamos postar aqui. E estamos diante do IFPMIC, certo? Então perceba que o IFPMIC, né, a representação esquemática desse componente nos mostra, né, que temos aqui, por exemplo, inúmeras malhas, né? E essas inúmeras malhas aqui, elas vão estar aqui justamente para fazer determinados favores, né, ao nosso microprocessador dessa placa. Então se a gente parar aqui, por exemplo, a gente já vê ó, que a parte de flash, né, da câmera, que câmera flash enable, né, justamente quem faz a habilitação é o nosso IFPMIC, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o nosso flash vai estar ligado a ele. Quem nunca pegou aí, por exemplo, uma placa, né, que caiu na água, por exemplo, e ela fica com o flash ligado, né, fica com a luz acesa atrás, né? E aquilo ali, pessoal, justamente tem a ver com a parte, né, do IFPMIC. O LED, para que ele acenda, ele precisa receber uma tensão do IFPMIC, né, para que ele possa ligar, né, para que ele possa acender. Então, quando a gente pega um aparelho que caiu na água, por exemplo, e ele fica acendendo aquela luz ali, quando a gente pressiona o power, alguma coisa do tipo, é porque o IFPMIC está habilitando, né, a parte do flash ali, justamente sem ter a necessidade de estar ativando naquele momento, né? Então ela acaba muitas vezes acendendo sozinho, ou por conta, né, da oxidação por baixo do IFPMIC, acaba-se aí, né, passando uma corrente de um pad, né, para outro, e aí gera justamente a luminosidade, né, do LED, causando assim uma falha de onde o aparelho não liga, beleza? Então é muito importante, né, verificar, checar essas informações no próprio IFPMIC, porque é um componente que sim pode, né, causar esses tipos de falha aqui. Temos aqui uma tensão AP USB 4.9 volts, né, uma tensão aqui que precisa ser gerada para o bloco USB, né, e muitas vezes, né, como vocês podem ver aqui, o IFPMIC, se ele tiver com alguma falha, oxidação, solda fria ou com alguma falha internamente, ele vai agir de forma, né, totalmente equivocada, trabalhando de forma errada, vai gerar uma falha, pode ser de inicialização, pode ser, né, um curto-circuito primário, pode ser uma fuga primária, então ele pode causar diversos problemas na placa. Como vocês podem ver aqui, temos diversas malhas aqui, ó. Ele precisa também receber uma tensão de 1.8 AP, né, uma tensão que é uma tensão, costumo chamar essa tensão uma tensão que percorre por toda a placa, né, e ele precisa dessa tensão para que ele possa ser habilitado também, né, para que ele possa funcionar. Muitas vezes o IFPMIC não está trabalhando, faltando aí a parte de carregamento funcionar, e muitas vezes uma falha, né, nessa malha aqui, alguma resistência alterada pode fazer com que esse componente também trabalhe de forma equivocada. Então tem que ter, né, todo esse cuidado aí quando se trata de IFPMIC. Então temos aqui várias malhas, como você pode ver, por exemplo, a malha de IFPMIC SCL
1.8 volts e FPMIC SDA 1.8 volts, que é justamente uma malha de barramento de controle, aonde a CPU ele tem total conversa, né, com esse componente a partir dessas duas malhas. A CPU, para que o IFPMIC funcione, para que ele possa processar tudo aquilo que é necessário, né, naquele momento, plugou um cabo ali, ele vai começar, né, a fazer com que o aparelho carregue, né? O usuário clicou ali, por exemplo, na lanterna, ele vai acender o flash, e outras coisas mais, né? No caso desse IFPMIC, como a gente pode estar vendo aqui, ele tem bastante funções, porém, pessoal, ele é um IFPMIC simples ainda, né? Temos outros IFPMICs que a gente pode encontrar em placas Android, que ele tem muito mais funções do que esse componente aqui que você está vendo do A10. Esse IFPMIC aqui do A10, ele tem ainda menos funções do que outros IFPMICs e a gente pode encontrar justamente, né, na placa de alguns smartphones Android, como por exemplo, tem IFPMIC que faz parte de iluminação, que faz parte, né, de alimentações para a parte de imagem, né? Ou seja, ele é o próprio CI, né, driver de backlight, né, aquele componente que vai gerar as alimentações ali para a parte de iluminação, né? Muitas vezes ele vai fazer a função, né, do CI Octa DC-DC, é justamente aquele componente que vai gerar outras alimentações também para a parte de imagem, né? Então a gente vê que esse IFPMIC ele é um pouco resumido, porém ele é um componente também que se envolve em alguns blocos, como você pode ver, que é a parte da tensão de 5 volts, né? VBus 5V OVP, é uma tensão que vem lá do cabo USB, né? Passa por um circuito integrado OVP, chega aqui no nosso IFPMIC. Lembrando, tem IFPMIC que tem OVP internamente, né? Muitas vezes você pega uma placa, por exemplo, que não tem, né, o circuito integrado OVP e você acha que essa placa simplesmente está sem o OVP, né? Que é uma proteção sobre corrente altas, né? Sobre picos de tensão, né? Na verdade, não de corrente, picos de tensões altas. Esse componente ele faz a proteção, né, justamente da malha para que não haja um dano maior para dentro da placa, né? Então muitos IFPMIC, por exemplo, ele já vem com o circuito OVP, né, internamente dentro do seu encapsulamento, ok, galera? Então, como vocês podem ver, a gente tem, ó, as malhas de dados positivos, dados negativos, que vai justamente, né, para a CPU, para enviar dados, né, e extrair dados. Por exemplo, você está tentando passar um software no aparelho, o aparelho não está passando software. Muitas vezes você pode ter uma falha, né, de IFPMIC também, né, se o aparelho não está conectando ao computador, né, tudo isso pode ser uma falha, uma possível falha de IFPMIC, ok, pessoal? Falha de inicialização, né, ou uma falha de identificação do cabo USB. Por exemplo, a gente tem aqui a malha USB ID. Muitas vezes, pessoal, essa malha aqui, né, ela é responsável para a CPU identificar que tem um cabo plugado ali, né, e por conta dessa identificação desse cabo, a CPU ela vai justamente habilitar, né, o carregamento no IFPMIC. Ou seja, por si só o IFPMIC não tem como, né, fazer com que haja carregamento. Ou seja, ele vai, né, fazer toda a parte de carregamento funcionar, mas a partir dos comandos da CPU. A CPU precisa controlar, comandar, habilitar esse determinado circuito integrado. Então ele precisa ter uma comunicação direta com a nossa CPU. A CPU é o cérebro, é igual você, antes mesmo de você falar, ou, por exemplo, eu estou falando aqui, mas antes das palavras saírem pela minha boca, o meu cérebro processa tudo isso que eu estou falando, meus movimentos, né? O meu andar, o meu piscar de olhos, minha alimentação, quando eu tenho fome. Então tudo isso é gerenciado pelo nosso cérebro. A mesma coisa acontece com um smartphone. O cérebro do smartphone é a nossa CPU, certo? Dentro dessa CPU temos vários blocos, como SD-RAM, né? Temos a parte de GPU, né? Temos a parte da própria CPU, né? A CPU também é um bloco do processador, certo? E inúmeros outros blocos, né? Blocos onde é ligado a parte, né, de periféricos, o bloco de GPIO. Então, essa CPU ela controla todos os componentes, circuitos integrados da placa, tem total, né, comunicação com a nossa CPU. Então, aqui, se você perceber, a gente tem, ó,
essas malhas aqui, certo? Essas malhas, né, de SCL e SDA são serial clock e serial dados, certo? Que é malhas justamente aonde a CPU ela vai coletar aqui dados, ela vai enviar comandos, né, para esse circuito integrado. Então há uma conversa digital, né, a partir dessa malha. Há uma comunicação entre a CPU e o nosso IFPMIC. Então, quando o IFPMIC, por exemplo, ele está defeituoso, com algum problema, e de repente, quando você liga o aparelho, a CPU ela vai se comunicar com esse circuito integrado, ela vai perguntar para ele: e aí, IFPMIC, você está ok? Está tudo bem com você aí? E de repente o IFPMIC informa para ele que não está bem, ou o IFPMIC não consegue responder a ele. O que acontece? Ele vai reiniciar. Imagine você, né, um responsável, pega aí várias crianças, por exemplo, leva essas crianças para um passeio, né, e na hora de você vir para casa, chegou ali um ônibus, você está ali, e de repente você chama uma criança, você chama outra criança, você vai chamando elas para perto de você e de repente você sente falta de uma. Você vai embora, vai deixar aquela criança lá? Não, você vai procurar aquela criança, você vai acabar chamando novamente aquela criança, você vai colocar outras pessoas para procurar aquela criança, né? E você não vai sair dali sem antes, né, você tirar aquela criança de onde ela estiver, né? Se ela tivesse perdido, você vai buscar, vai encontrar ela para você poder estar levando ela para casa. Então a mesma coisa acontece com a nossa querida CPU, né? A CPU ela vai buscar um componente, ela vai buscar outro componente, ela vai se comunicando no ato da inicialização, e o IFPMIC ele é um dos grandes causadores também de falha de inicialização. Só que tem a forma, né, de analisar esse componente. A gente tem algumas dicas, algumas estratégias para analisar, checar se esse componente realmente está bom, e não é só verificar a tensão de entrada e saída que você consegue identificar se esse componente está bom ou não, né? Temos algumas técnicas que utilizamos dia a dia na bancada que nos proporciona, né, encontrar a falha nesse componente, se ele realmente está falhando ou se realmente o problema é em outro componente. Então ele pode sim causar algum problema interno, não se comunicar com o nosso processador, e por conta disso, né, o aparelho ele não liga. A CPU ela procura, né, esse componente, não acha, o componente não responde, então ele vai lá, né, busca de novo o componente, ele fica travado na logo, ele fica, né, muitas vezes sem ser reconhecido, por exemplo, no próprio computador, né, você vai conectar ele no computador, muitas vezes ele não consegue se comunicar por conta da falha que existe internamente nesse circuito integrado. Então é um componente muito sério na placa, um componente que a gente deve sempre levar em conta em diversos tipos de falha que a gente tiver, né, uma falha de inicialização primária ou uma falha de inicialização secundária, a gente sempre tem que estar prestando atenção nesse componente, beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, né, já que agora você já viu que o vídeo foi bastante conteúdo, agregou alguma coisa aí para você, acredito eu, né, que esse conteúdo aqui ajudou você em compreender certas coisas. Então, se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais com a gente, né, quer aprender realmente a reparar a placa como um mestre no reparo, né, analisar bem, saber como checar tudo, né, avaliar todos os componentes em situações diferentes, convido você a fazer parte do nosso treinamento Reparo Avançado GSCell Assistec, um treinamento muito completo aí para a parte de reparos em placa de smartphone, né? Então, se você tem dificuldade em analisar, checar componentes, verificar falhas, né, principalmente falhas de inicialização, eu convido você a fazer parte da nossa família GSCell Assistec. Então, clica aqui embaixo, né, para fazer parte do nosso treinamento, ou você pode conhecer aí, né, você clica aqui no link que tem aqui na descrição desse vídeo, ou no comentário fixado, que eu vou estar deixando aqui o link para você, e você pode, né, talvez você não queira estar adquirindo nosso treinamento agora, talvez você queira me conhecer um pouco mais, né, para saber quem é esse cara, quem é esse maluco aí que está falando na internet. Será que ele sabe mesmo? Será que ele realmente trabalha com smartphones? Será que ele tem resultado na bancada? Né? Você pode pesquisar aqui, dar uma analisada aqui nos outros vídeos do canal, me procurar aí no Google, no Instagram, que aí você vai me conhecer melhor, certo? Mas eu convido mesmo assim você clicar nesse link, conhecer aí o nosso site, né? Conhecer a nossa página aí do nosso treinamento. Caso você queira fazer parte da nossa família, clica lá, né, e faz parte com a gente, porque você vai aprender bastante, ok? Um abraço, tamo junto e até
o próximo vídeo. Um abração, fui!